Shalom Aleichem, pessoal, boas novas diretamente de Israel para vocês, diretamente aqui do norte de Israel. Nós estamos há mais de 2 meses desde o início da guerra, do Sábado Negro, da guerra de Simchat Torah, começada aqui, e nós estamos estudando essa semana a Parashá Miketz. Miketz significa ao fim. E, gente, na verdade, a gente espera que seja realmente o fim de todo esse conflito, mas não vai ser tão rápido assim e tão simples assim para solucionar. A gente espera que sim. Nós estamos iniciando um novo mês, o mês de Tevet, e hoje é o último dia da festa de Hanukkah, a festa das luzes, o que nós, essa semana, ao acender as luzes de Hanukkah, sempre pedimos que sejam espantadas, como diz a canção, Sur HaRoshech al Pnei HaOr, que fuja todas as trevas diante da luz, a luz que cada um de nós pode acender e que seja cada um de nós a luz, como diz a Escritura, e que a gente brilhe e afaste toda a escuridão. A gente pediu muito isso essa semana. Nós estamos estudando a Parashá Miketz, como eu comentava, ao fim de, e ela se encontra no capítulo 41 de Gênesis, a partir do verso 1. Diz assim, Vayhi Miketz Shnatai Yamim, e ao fim de 2 anos. E nesse contexto aqui, Yosef, ou José, ele estava ali preso, porque ele foi vendido pelos irmãos. A história de José, como a maioria já sabe, ele passa por muitos altos e baixos. Me faz lembrar um conto também, eu queria contar para vocês aqui, para falar mais uma linguagem que talvez muitos de vocês vão conhecer esse conto e fazer um paralelo com a história de José. Tinha um menino pobre, que tudo que mais ele desejava na vida era ter um cavalo. Teve um dia que ele estava triste na calçada e justo passou uma cavalaria. E o último dos cavalinhos lá, um potrinho que quase não conseguia andar, o dono da cavalaria falou, você não quer para você esse cavalinho? Ele falou, sim, todo alegre, aceitou o cavalo. E o vizinho falou, que sorte, hein? Falou para o pai da criança, que sorte, hein? Tudo que ele queria na vida era ter um cavalo e justo ele recebeu um cavalinho. Aí o pai dele falou, sorte, azar, só o tempo dirá. O menino cuidou do cavalo com todo zelo e o cavalo cresceu e fugiu. O vizinho disse, que azar. Ele ganha um potrinho, cuida até a fase adulta, depois ele foge. E o pai disse, sorte, azar, só o tempo dirá. O tempo passa e o cavalo volta, e volta com um bando de cavalos selvagens. O menino consegue cercar os cavalos e cuida de todos eles. E o vizinho diz, que sorte, hein? E o pai do garoto diz, azar, sorte, só o tempo dirá. Mais tarde o rapaz estava treinando um dos cavalos, ele cai e quebra a perna. E o vizinho diz, que azar, hein? Sorte, azar, só o tempo dirá, disse o pai do rapaz. Dia depois, o reino onde eles moravam declara guerra contra o reino vizinho. E todos os jovens foram convocados à guerra, menos ele que quebrou a perna. No final da guerra, a maioria dos jovens havia morrido. E o vizinho disse, que sorte, hein? Sorte, azar, só o tempo dirá. Os fatos acontecem e só no final de tudo a gente vai entender o porquê de cada coisa. A verdade é que não existe sorte ou azar, existe a causa, existe o porquê de cada coisa, existe um propósito de cada coisa. E quando Yosef, ele atravessou todo aquele período, olha só, ele nasceu, ele foi o filho da velhice do pai, todo mimado, recebeu uma túnica de talar, ele era o privilegiado de todo, isso fez com que a inveja dos irmãos o perseguissem e o jogassem no fundo do poço. Ele estava literalmente no fundo do poço, até que passa uma caravana dos ismaelitas e o sequestram dali e ele é vendido para o Egito. Lá no Egito, ele com o seu trabalho, ele foi promovido, trabalhava num posto muito importante, até que com esse cargo a esposa do faraó o seduziu e o acusou, e ele é levado para a prisão, e de novo na prisão ele espera a oportunidade que ele tem de interpretar o sonho do faraó, onde a gente se encontra agora nessa porção de leitura. De novo ele é convocado para sair da prisão, depois de muitos anos, resumindo bastante aqui, né? Então todos esses altos e baixos de José, para mim que ele entendia o propósito, eu não estou negando aqui todos os sofrimentos que José passou, todos os conflitos na sua alma que ele deve ter passado para estar ali, para passar por tudo isso. Ele resistiu porque ele sabia o propósito de cada coisa. Ele simplesmente não reclamou porque ele estava ali. Ele simplesmente queria saber o propósito daquilo e ele se levantou de novo. Ele se levantou e seguiu. Essa situação de guerra onde nós encontramos agora, nós não escolhemos estar assim. Não foi nós que escolhemos. Agora, nós sabemos o propósito. E se o propósito é grande, vale a pena cada movimento. Israel não comprou essa briga,
Mas como diz o ditado, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Então, nessa luta, nós vamos vencer porque existe um propósito, e é um dito, se diz, é um dito muito comum que está na boca de todas as pessoas agora em Israel, Yachad Nenatzeach, nós juntos vamos vencer. Eu vejo que um dos propósitos de estar existindo essa guerra é para que nós estejamos juntos mais do que nunca, independente da sua visão política e ideológica. Nós estamos juntos e vamos vencer essa guerra. Com a fé que teve Yosef nessa história, que apesar dos altos e baixos que ele passou, ele sabia e entendia o propósito e ele venceu. Que a gente possa vencer também. Am Israel Chai, o povo de Israel vive.